Irmãos, nos últimos tempos, né, nessa revolução tecnológica que a gente passa, em redes sociais e tudo mais, houve uma popularização, um lado positivo, né? Houve uma popularização do estudo da teologia. A teologia ela se tornou mais acessível, aquilo que às vezes só podia ser encontrado em seminários, em instituições teológicas. Hoje está mais acessível, as pessoas podem ter contato, né, com boa teologia, inclusive, por meio da internet, YouTube e tudo mais. Mas com esse fenômeno também, surgiu uma figura estranha nas redes sociais, que é geralmente alguns jovens, algumas pessoas que conheceram um pouquinho de teologia, mas não o suficiente realmente para entender como as coisas se relacionam. Mas essas pessoas elas acabaram sendo tomadas de um senso, como se fossem assim os novos luteros do nosso dia, e acham que a missão de suas vidas é a de caçar hereges. Então elas passam às vezes o dia inteiro lá digitando na internet, combatendo todos os hereges, todos os falsos mestres, todos os ensinos errados que elas podem encontrar, e elas acham que estão ali salvando o mundo, né? Salvando o mundo desses homens maus, enquanto que a louça está suja lá na pia, né? Enquanto que a mãe que está trabalhando para pagar as contas, ou pior, né? Às vezes é a esposa, né? Então eles estão lá gastando o seu tempo, achando que vão realmente ser aí os novos, vão fazer uma nova reforma, né? Porque eles descobriram a teologia e estão na caça dos hereges. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? Às vezes é necessário, de fato, entrarmos num conflito, num combate contra falsos mestres, contra hereges. Mas essa não é a maneira apropriada de o fazermos, tá? Essa não é a maneira. E uma outra coisa é que nós também não vamos passar todo o nosso tempo, nós não vamos usar todo o nosso tempo e todas as energias que nós temos nessa missão de caçar falsos mestres e de expor falsos mestres, de confrontar falsos mestres. Há muitas outras coisas urgentes que nós temos de fazer, nós vamos ver aqui ao longo dessa mensagem. Porém, existem momentos, sim, em que essa batalha ela será necessária. Nós vimos no domingo passado que Judas ele nos convidou a entrar numa luta, numa batalha pela sã doutrina. Ele disse que nós devemos lutar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé que nós recebemos, aquilo no que nós devemos crer, nós temos que lutar por isso. E hoje, Judas, ele começa aí no verso 4, nos dando uma razão do porquê que nós temos que lutar por essa doutrina, pela sã doutrina. E a razão é a seguinte, ele diz, né? Pois, ou porque, então ele está apontando para nós o motivo, a razão, ele diz, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Judas, ele nos fala aqui da existência desses falsos mestres. E porque eles existem, e porque eles estão aí para tentar distorcer a doutrina, mudar a sã doutrina, e com isso, eles estão aí para tentar corromper a igreja, porque eles existem e porque eles são perigosos, ele nos chama aqui a lutar também contra esses falsos mestres. Basicamente é isso que Judas faz na sua carta. Ele luta contra esses falsos mestres. Hoje nós vamos ver 3 características que Judas apresenta para nós desses falsos mestres. E a primeira dessas características, nós acabamos de ler aí no verso 4, é que esses homens, esses falsos mestres, eles são sorrateiros. Eles são sorrateiros. Ele diz, certos homens infiltraram-se, né? Infiltraram-se dissimuladamente. A ideia aqui é, esses homens eles entraram de fininho, sem serem percebidos. Eles se arrastaram assim, ninguém viu eles entrando, ninguém percebeu a ameaça, que há um tom de ameaça. Esses homens entraram na igreja. Eles não são aqui pessoas que estão fora da igreja lutando contra a igreja, não. Eles são pessoas que estão dentro da igreja
lutando contra a igreja. E eles entraram, eles conseguiram entrar sorrateiramente, de fininho, sem serem percebidos. E aqui a gente aprende algumas coisas sobre esses falsos mestres. A primeira coisa que Judas ele já tenta deixar claro para nós, e ele vai deixar claro isso ao longo do restante da sua carta, é que esses homens eles são mal intencionados. Mal intencionados. Judas ele não poupa adjetivos para combater esses homens. Judas ele vai usar palavras pesadas mesmo para combater esses homens. Nós vamos ver isso mais adiante na nossa exposição dessa carta. E é diferente o tratamento que Judas dá para os falsos mestres do tratamento que ele dá para pessoas que foram enganadas pelos falsos mestres. É diferente, são duas coisas diferentes. Aqueles que foram enganados, Judas vai tratar disso lá no finalzinho da carta, ele vai tratar aquilo com compaixão, com misericórdia, com paciência. Agora, para os falsos mestres, Judas não tem paciência. Judas ele fala com clareza quem eles são. E Judas deixa claro que eles são mal intencionados. Mal intencionados. Eles buscam ganhar a confiança dos irmãos com interesses errados, com interesses ruins. No começo eles se apresentam e eles parecem piedosos. Eles vestem uma capa de piedade, mas eles são falsos mestres. Eles são mal intencionados. Sabe, se tem uma coisa que o falso mestre parece, é que ele parece ser gente boa. A gente, às vezes, vê um falso mestre na TV e como a gente já tem algumas ideias sobre que eles são falsos e tudo mais, então a gente olha e vê como a pior das criaturas. Mas se você conhecer, tiver contato pessoal com esses falsos mestres, você vai perceber por que ele consegue arrebanhar tanta gente. Porque eles parecem ser muito gente boa. Eu já conheci um falso mestre. Uma vez eu trabalhava numa livraria e aí eu tive que entregar um livro lá. E quando eu cheguei, aquele homem era tão gente boa. Ele me recebeu no escritório dele, me levou para conhecer a igreja, me deu uma atenção assim. E eu, rapaz, que cara gente boa. Tá aí, né? Não fosse falso mestre. Mas eu sabia o que ele ensinava. Eu sabia a falsa doutrina que ele pregava e como ele estava levando a igreja numa direção ruim. Teve um amigo meu esses dias, fora daqui do Brasil, né? Em outro país, que ele se encontrou lá com um falso mestre. Ele estava passeando lá, estava de férias, e aí um desses falsos mestres que aqui no Brasil eles não podem andar porque são muito conhecidos, né? Se andar na rua, o povo vai lá e tudo mais. Na Europa eles andam tranquilo, poucas pessoas sabem quem eles são por lá, né? Então ele encontrou com o falso mestre no meio da rua, ó. Ele olhou assim, chegou perto dele e disse o nome dele. Fulano? Ele disse, opa, sou eu mesmo. Aí ele disse assim, você me conheceu? Como foi que você me conheceu? Ele não quis dizer como é que tinha sido não, mas foi pelas mãos assim. Meu amigo, minha amiga. E aí o falso mestre acabou convidando ele para bater uma foto com ele, né? E aí, rapaz, mas pensa, ainda chamou ele para tomar um café, ó. Ele disse assim, eu vou já tomar um café ali, você não quer ir não? E esse meu amigo ficou com medo, porque achou que ia ter que pagar a conta no final, e não foi, né? Mas enfim, falso mestre, irmãos, é alguém que ele se apresenta como uma pessoa muito, muito, muito gente boa. Muito gente boa. Aqui, quando Judas diz que eles se infiltraram na igreja, Judas está mostrando também que esses que estavam causando problema na igreja ou nas igrejas para as quais ele está escrevendo, eles vieram de fora da igreja. Provavelmente esses homens aqui, eles eram pregadores itinerantes. Era algo muito comum nesses dias aqui. Pessoas que tinham se convertido e elas tinham entendido esse chamado para levar a boa nova, então elas iam de cidade em cidade pregando o evangelho. Só que entre esses haviam falsos mestres. João mesmo, na sua carta, ele vai dizer, olha, tem muitos anticristos que saíram pelo mundo. E Jesus, no seu sermão escatológico, sermão sobre as últimas coisas, você pode encontrar isso em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, ele falou, olha, vão surgir muitos falsos mestres. Muitos falsos mestres. Então, esses aqui, provavelmente, eles eram esse tipo de pessoa. Gente que chegou dizendo, olha, eu fui enviado pela igreja tal, pela igreja de Jerusalém. Fui enviado por essa igreja, sou um pregador do evangelho, um missionário, estou chegando aqui na cidade. Então, eles chegaram como
como mestres. Eles chegaram numa posição de autoridade, numa posição de pregadores, e foram ali tentando ganhar a confiança da igreja. E então eles começaram a ensinar para a igreja. E uma vez um pastor amigo meu disse o seguinte, ele disse, olha, sabe qual é o problema dos falsos mestres? O problema não é que eles são falsos, porque se eles fossem só falsos, a gente via na cara e a gente rejeitava. Ele disse, o problema é que eles são mestres. O problema é que eles têm habilidades de ensino, eloquência, eles têm algum conteúdo e eles usam isso para torcer as Escrituras em seu favor, e eles são convincentes. Então esses homens, eles chegaram e se infiltraram ali na igreja. E o problema, o perigo é que as igrejas estavam recebendo esses homens. As igrejas estavam aceitando esses homens e não estavam percebendo o perigo. Mas Judas, ele percebeu esse perigo. Ele sentiu então esse senso de urgência, por isso ele escreve essa carta. A gente viu no verso 3, quando ele diz, amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação, eu queria falar para vocês sobre outra coisa, sobre a nossa salvação, que a gente compartilha, aqui compartilhamos, ele senti que era necessário, era urgente escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Por quê? Porque esses falsos mestres, eles se infiltraram no meio de vocês. Então Judas sentiu essa necessidade, essa urgência. E então ele foi aqui deixar bem claro para a igreja, não recebam esses homens, não deem ouvidos a esses homens, eles são falsos mestres, eles estão desviando vocês para longe do Senhor. E, como eu já falei, vai gastar aqui algumas palavras bem pesadas para falar desses falsos mestres. Irmãos, essa tem sido a atitude dos pastores piedosos ao longo da história. Tem sido essa a atitude aqui. Quando eles veem a ameaça chegar dentro da igreja, eles vão e denunciam o erro. E eles buscam deixar claro para a igreja que aquilo é uma ameaça. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Ali por volta, início do 2º século, tinha um pastor chamado Policarpo. Policarpo lá da cidade de Esmirna. Tá? Esse homem, ele morreu com 86 anos, queimado vivo por causa da sua fé. Ele foi preso pelo Estado, ele foi levado lá no Coliseu, ele foi ameaçado. Olha, Policarpo, você tem que se curvar diante do imperador e você tem que adorar o imperador. E se você não fizer isso, eu vou entregar você para ser devorado pelos leões. Ele disse, traga as feras. Ah, já que você não tem medo das feras, então eu vou levar você para você ser queimado na fogueira. Ele disse, você está me ameaçando com o fogo que queima por um tempo e depois se apaga porque você não conhece o fogo do inferno. E por fim, como Policarpo não se dobrou, ele de fato foi queimado numa fogueira. Só que antes disso, conta-se que certa vez Policarpo estava andando e ele encontrou-se com um herege dos seus dias chamado Marcião de Sinop. Marcião, ele pregava uma ideia toda misturada com filosofias dos seus dias sobre o cristianismo. Só para vocês terem uma ideia, ele pregava que o Deus de Israel, o Deus do Antigo Testamento, era um Deus mau, era um Deus perverso, era uma divindade perversa que tinha vindo criar o mundo. Que o Deus verdadeiro era o Pai de Jesus Cristo. Era isso que Marcião, ele pregava. Mas a Bíblia aqui, Marcião, não. Toda essa parte do Antigo Testamento vocês jogam fora. Olha, mas aqui no Novo Testamento, os apóstolos, eles usam o Antigo Testamento como palavra de Deus. Ele, não. É porque esses apóstolos aí, eles não entenderam. Eles não entenderam o que Jesus veio ensinar. Você joga fora também. Fica só com Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele combateu alguns falsos judeus que tinham se convertido ao cristianismo, também não tinham entendido as coisas, e queriam que a igreja se circuncidasse, guardasse o sábado, guardasse alguns alimentos, coma isso, não coma aquilo. Então Paulo combate esses homens, né, que chamamos de judaizantes nas suas cartas. Então Marcião, ele pegava isso como se Paulo estivesse combatendo, na verdade, todo o Antigo Testamento. Então ele dizia, não, Paulo, só Paulo que entendeu o que Jesus ensinou. Ele disse, peraí, mas tem umas partes aqui que Paulo diz assim, toda a Escritura é palavra de Deus e útil para o ensino, correção, admoestação. Paulo está falando do Antigo Testamento e está dizendo que é palavra de Deus. Ele diz, não, essa parte aí você corta também de Paulo.
Porque isso aí foram os judaizantes que enfiaram lá nas cartas de Paulo, escreveram, adulteraram as cartas. Só para vocês terem uma ideia do que esse cara pregava, tá? Então ele inventou a própria Bíblia dele, o Marcião. E disse certa vez esse Marcião, ele se encontrou com Policarpo. E então ele pensou, se Policarpo me reconhecer publicamente, Policarpo que tinha sido discípulo dos próprios apóstolos, ele tinha convivido, parece que com o apóstolo João, ele disse, se ele me reconhecer publicamente, então todo mundo agora vai me aceitar como um mestre, como um pastor de verdade. Então ele chegou para Policarpo e disse, Policarpo, reconhece-me. Ele disse que Policarpo olhou para ele e disse, eu te reconheço como primogênito de Satanás. Assim que ele falou, né? Por quê? Porque os falsos mestres, eles são extremamente nocivos. Eles são um perigo enorme que muitas vezes nós não percebemos, mas esses homens percebiam com muita clareza. Judas aqui percebia com muita clareza, e eu espero que nós possamos perceber um pouquinho hoje também com essa clareza, tá? Então, como eu disse para os irmãos, há muita coisa para a gente fazer na obra do Senhor. Há muita coisa, irmãos, no ministério para a gente poder fazer. Pastores, eles não conseguem, eles não podem usar o seu tempo para passar o dia inteiro só combatendo todo tipo de falso ensino que existe por aí, mundo afora. Primeiro que você não ia conseguir, né? E segundo que você ia deixar de fazer outras coisas muito importantes no ministério. Pastores são chamados para pregar a verdade, eles são chamados para alimentar o rebanho com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. E assim, eles vão colocando os anticorpos no rebanho do Senhor, nas ovelhas do Senhor, para que quando esse vírus da falsa doutrina, esse vírus dos falsos mestres chegam, eles não consigam fazer mal, porque eles têm os anticorpos ali, né? E eles reconhecem, opa, isso daí não é para mim. Isso está contrário à palavra de Deus. Isso é nocivo à palavra de Deus. Então, nós não passamos o dia combatendo falsos mestres. Porém, irmãos, quando a ameaça se aproxima do rebanho e ela se torna real, então pastores são chamados a agir. São chamados a lutar contra os falsos mestres, como Judas está fazendo aqui. É como um cupim. Você não anda por aí atrás de detetizar todos os cupins que existem na face da terra, né? Hoje eu me acordei, minha missão é procurar onde é que tem cupim na Itaitinga para eu detetizar. Ninguém faz isso. Mas quando você encontra o cupim dentro da sua casa, aí, meu amigo, corra, né? Porque eles são pequenininhos, mas fazem um estrago grande. Eles vão corroendo, corroendo, quando menos você percebe, aquilo pode desabar por causa da obra daqueles cupins. Assim eram os falsos mestres aqui. João Calvino disse uma vez que os pastores, eles são chamados para ter duas vozes. Uma voz é para guiar o rebanho de Deus, para alimentar o rebanho de Deus. E a outra voz é para afugentar os lobos, é para mandar os lobos embora. É isso que Judas está fazendo aqui, é isso que ele nos convida a fazer aqui. Ele nos chama a batalhar contra os falsos mestres, estarmos atentos a eles, porque eles são sorrateiros. Sorrateiros, ok? Agora ele vai dar uma outra característica, uma segunda característica desses falsos mestres, ele vai dizer para nós, ainda aí no verso 4, é que eles são ímpios. Ímpios. Olha aí como é que ele já começa a usar palavras mais duras, né, para falar desses falsos mestres. Ele chama eles de ímpios. Olha comigo aí no texto, verso 4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios. Ímpios. O que é que significa essa palavra? O que quer dizer que eles são ímpios? Tá? Existe a palavra pio, né, de onde vem a palavra piedoso. E existe a palavra ímpio, que é o contrário do piedoso, certo? E a ideia aqui é que esses homens, eles tinham uma vida que era contrária à vontade de Deus. Contrária ao modo como Deus queria que eles vivessem. Contrária à santidade. Contrária à obediência. Era assim, é assim que Judas descreve. A marca desses homens é que a vida deles não é uma vida que agrada a Deus. E aqui pelo contexto, a gente vai perceber
ele vai dar algumas descrições a mais desses homens ímpios, e a gente começa a perceber por que que a vida deles não era uma vida que agradava a Deus. Basicamente, é porque eles viviam como se Deus não existisse. Na prática, eles viviam como se Deus não existisse. E aqui não é que eles negavam a existência de Deus. Não é que eles chegavam na igreja e diziam assim, olha gente, deixa eu pregar um negócio aqui para vocês. Deus não existe. Não, eles não faziam isso. Pelo contrário, eles diziam, Deus existe. A questão é que eles vendiam uma preocupação com as coisas espirituais, mas quando eles iam explicar estas coisas espirituais, e quando eles iam viver na prática aquilo que eles ensinavam, eles não se conformavam à vontade de Deus, mas eles tentavam conformar Deus à sua própria vontade. Eles tentavam fazer com que Deus, ele se conformasse aos seus interesses, ao invés de eu me submeter a Deus. Senhor, como o Senhor quer que eu viva? Seja feita a tua vontade, não a minha. Não. Eles tentavam usar Deus para fazer as suas próprias vontades. Usavam o nome de Deus, usavam as coisas de Deus para os seus próprios interesses. Assim que esses homens faziam. E dessa forma eles criavam um falso Deus. Um Deus diferente do Deus que nós encontramos na sua palavra, na revelação. Um Deus distorcido. Um Deus ao gosto do freguês. Um Deus do meu jeito. Um Deus à minha imagem. Eu olho no espelho e eu vejo esse Deus que eu mesmo criei. E que tudo que eu quero, ele diz amém. E tudo que eu não quero, eu digo que é a vontade desse Deus. Esses eram os falsos mestres. Os falsos mestres, irmãos, não se engane. Judas não trata esses homens como se eles fossem homens sinceros, porém errados. Não, eles são sinceros, eles estão tentando fazer a vontade de Deus. É porque eles não entenderam direito. Eles só estão enganados sobre algumas coisas. Judas vai tratar esses homens como ímpios, como homens que sabem o que estão fazendo, que estão manipulando realmente as coisas de Deus em seus próprios benefícios, que estão dando lugar a um coração corrompido contrário a Deus e que são intencionais em fazer isso. Os falsos mestres não são coitadinhos enganados. Por isso Judas ele vai bater com tanta força aqui nos falsos mestres. Deixa eu dar uma ilustração para você. Tem um falso mestre bem conhecido nas redes sociais. Esse homem, no passado, ele ganhou popularidade por pregar a palavra de Deus. E ele pregava de maneira correta. A gente via as suas pregações. Muitas pessoas foram tocadas por suas pregações. Muito provavelmente muitas pessoas foram transformadas, alcançadas para Jesus através das pregações daquele homem. Pastor, mas falso mestre pode ser usado por Deus para levar pessoas à conversão? Podem. Deixa eu dizer uma coisa. Judas, não esse aqui. Esse aqui é o Judas, irmão de Jesus, né? O Judas, o Iscariotes, o traidor de Jesus. Quando Jesus mandou 70 numa missão, disse, vão lá, vocês, tá? Quando eles voltaram alegres. Por que eles voltaram alegres? E Judas no meio deles. Ele disse, Senhor, até os espíritos imundos se submetem. Eles estavam fazendo milagres, estavam expulsando demônios, estavam curando pessoas. Judas lá no meio deles. Então Deus usou até a vida de Judas Iscariotes, o traidor, para alcançar pessoas, para transformar pessoas, para curar pessoas. É por isso que Jesus olha para eles e diz assim, olha, vocês não devem ficar alegres com isso aí não. Vocês estão alegres por quê? Vocês fizeram umas coisas aí maravilhosas? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês devem se alegrar, é do nome de vocês estarem no livro da vida. É isso que deve importar para vocês. Então esse falso mestre pregava tudo direitinho. Até um dia em que ele se engodou, né, com a outra pessoa. Então ali ele começou a baixar o padrão. Agora o seu coração queria fazer o que era pecaminoso e ele começou a ajustar a sua teologia ao seu pecado. A minha teologia condena o que eu quero fazer. O que eu vou fazer? Vou mudar de atitude? Não, vou mudar a minha teologia. Então esse homem começou a ensinar outras coisas. Veio a público o escândalo, né? Ele traiu a sua esposa, abandonou a sua esposa, construiu uma nova família. Esse homem, então, vieram outros escândalos acompanhados, escândalos financeiros e tudo mais.
Até que hoje esse homem ele parece basicamente um guru, ensinando tudo que as pessoas querem ouvir. Você quer continuar no seu pecado? Não tem problema. Deus aceita. Tá tudo beleza, pode continuar. Eu vi esse homem falando, por exemplo, sobre sexo antes do casamento. Ele vai dizer, olha, se os dois se amam, qual é o problema que há nisso? Já há um compromisso, um laço, não tem problema nenhum. Você tá se preocupando por causa disso? Sua consciência está pesando por causa disso? Não tem problema. Ele vai falar sobre divórcio, ele vai dizer assim, olha, mas é porque não, se não há mais amor, é errado continuar os dois juntos ali, porque não há mais o sentimento e tal. Então ele usa um discurso que parece piedoso, mas quem conhece a palavra de Deus consegue discernir. Ele está desencaminhando pessoas para continuarem nos seus pecados. É isso que o falso mestre faz. E ele não sabe o que a Bíblia ensina, ele que pregou por tantos anos, não sabe? Sabe. Mas ele retira da Bíblia aquilo que não lhe interessa. Ele zomba. Tem pastores aí que estão pregando lá no Antigo Testamento, gente, isso é coisa ultrapassada demais. Ele tira aquilo que não lhe agrada, aquilo que é contrário aos seus falsos ensinos, ele joga fora para pregar só o que convém a ele. Para pregar só o que o deixa confortável no seu pecado e deixa outros confortáveis nos seus próprios pecados. Recentemente eu ouvi de um irmão sobre um pastor que já estava no seu quarto, era quinto casamento, não sei bem, não lembro agora, e que inventou uma nova doutrina de casamento. É claro, né? Ele tem que inventar alguma coisa para justificar ele estar nos seus pecados. Qual foi a doutrina que ele inventou? Ele disse, não, é o seguinte, é porque quando você casa, aí você vai descobrir se aquela pessoa é uma pessoa de Deus para você ou não. Olha que coisa legal. Aí eu casei, aí passou um tempo, eu olhei e disse assim, ixi, descobri, não era a mulher de Deus para mim. Então, se ela não é a mulher de Deus para mim, eu não posso ficar casado com essa mulher. É pecado eu continuar casado com essa mulher. Vou atrás da mulher de Deus para mim. E eu olhei para uma acolá, eu acho que é ela. Aí pronto. E assim ele vai. E nessa daí, ele já enrolou muita gente. E continua enganando muita gente. E com esse falso ensino, levando muita gente a tomar a mesma decisão, a mesma postura, a mesma atitude que ele. São falsos mestres, corrompendo a palavra de Deus, porque são ímpios, porque não querem viver de acordo com a vontade de Deus, e então tentando ajustar a palavra aos seus próprios interesses. Ajustar Deus aos seus próprios interesses. Nota como é que essa impiedade ela se expressa. Olha o que Judas vai dizer como é que essa impiedade se expressa. Ele vai dizer, estes são ímpios, finalzinho do verso 4, e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. Olha a primeira forma como essa impiedade ela se manifesta aqui. Há uma distorção da graça de Deus. Sabe aquelas frases do tipo assim, olha, não tem problema não, Deus perdoa. Deus perdoa. Sabe? Deus está mais preocupado com outras coisas do que se você faz isso ou se você faz aquilo. E Deus não está preocupado com essas coisas. Deus ele é bom, Deus é amor, Ele aceita, no final Ele vai passar a mão na sua cabeça e venha meu filho, o importante é você continuar aqui. Esse pessoal aí que está pregando contra, é porque eles são radicais demais. Eles é que são radicais, estão usando a Bíblia de uma maneira muito radical. Eles são muito ultrapassados. Não, os tempos evoluíram, os tempos são outros. Esse é o discurso do falso mestre. Ele pega a bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, e ele distorce isso para significar o quê? Que Deus tolera você viver no seu pecado do jeito que você quiser. Não é à toa que um desses falsos mestres, que está aí dizendo que você pode fazer tudo que você quiser, porque Deus é amor, porque a graça, ele fundou um movimento. Sabe qual é o nome do movimento? Caminho da Graça. Ó, a graça. Ele está dizendo aqui o quê? Eles distorcem a graça de Deus. Olha a palavra que ele diz. Transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. Essa palavra libertinagem, a ideia de licenciosidade, tem uma relação com
uma ideia de sexualidade, moralidade sexual. Pronto. Eles distorcem a graça para poder eles continuarem cometendo as suas imoralidades do jeito que eles querem. É isso que eles fazem. Como eu disse, eles abaixam o padrão de Deus para justificar os próprios pecados e os pecados dos outros. Alguns desses falsos mestres já fizeram coisas tão escrachadas que ninguém os ouviria, a menos que eles baixassem o padrão. Ele dissesse, não, é a graça. Você não pode me condenar. Não julgueis. Porque é a graça. É a graça. Distorção da palavra de Deus para continuarem no pecado. Tempo desse atrás, estava era um aniversário, eu acho. E tinha lá um jovem. E esse jovem ele frequentava a igreja, mas ele vivia uma vida de pecado com a namorada. E aí algumas pessoas estavam lá conversando com ele e dizendo assim, rapaz, você não pode continuar desse jeito não. Está errado isso daí. Você tem que mudar. Você acha que Deus aprova isso daí? Você acha que Deus se agrada com isso daí? Aí chegou uma pastora, chegou e disse assim, deixa o rapaz. É porque ele é jovem. Os jovens são assim, deixa o rapaz. A graça distorcida para apoiar a libertinagem. Aí às vezes eles ainda vão dizer assim, olha, mas é melhor ele estar na igreja do que ele estar no mundo. Ele já está no mundo. A única diferença é que além de estar no mundo, chacoalhando na lama do pecado lá do mundo, ele vem para a igreja arrastar essa lama dentro da igreja também. Contaminar outros para seguirem o mesmo caminho que ele. E o pior de tudo, sabe qual é? É que, ao não confrontar o pecado dessas pessoas, usar a graça para deixar eles no mesmo pecado deles, estes falsos mestres estão anestesiando essas pessoas para irem para o inferno sem perceberem, sem se incomodarem, achando que está tudo bem. Não, mas está tudo bem. O meu pastor disse que está tudo bem. Não, mas está tudo tranquilo. E quando chegar um dia em que eles estarão diante do Senhor, não haverá mais tempo para mudança. Eles deveriam ter sido confrontados dos seus pecados. Só que eles foram anestesiados para não sentir o peso dos seus pecados e continuarem caminhando na direção da destruição eterna. Como eu já disse, esses homens vão usar desculpas piedosas. Amor de Deus, não julgueis. Mas eles estão anestesiando almas para irem para o inferno, como já disse um pastor amigo meu. E por que eles fazem isso? As razões são as mais diversas. Alguns fazem isso porque eles não querem desagradar ninguém. Eles querem apenas que as pessoas continuem vindo e venham mais. Eles querem público. Eles querem popularidade, eles querem seguidores, eles querem doadores. Então eu não posso tocar no pecado, não quero que ninguém vá embora. Eu quero que todo mundo continue vindo. Por isso eles não mexem nesse assunto. Outros fazem isso porque eu não quero me desgastar com ninguém. Quão difícil é ter que chegar para alguém e confrontar aquela pessoa no seu pecado? Não quero, eu quero ser apenas um pastor profissional. Que eu vou apenas ali mantendo as coisas, sem me envolver muito, que é para não ter desgaste para mim. Agora, muitos fazem isso simplesmente porque eles não querem ser cobrados. Então eles apresentam uma vida que permite tudo, para que na hora que alguém queira apontar o dedo para eles, eles digam, não. Está aí, permite. É isso que eu tenho ensinado. Estou vivendo de acordo com o que eu ensino. Permite tudo, por que você está me condenando? Não julgue. Não julgue. Eles não querem ser cobrados. Então eles ensinam todo mundo a viver no mesmo pecado que eles, para que ninguém possa cobrar eles por um tipo de vida que eles deveriam viver.
Há uma outra maneira aqui como essa impiedade ela se expressa, o verso 4 vai dizer finalzinho, é a seguinte: estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. A ideia aqui não é que eles negam Jesus, tipo assim, não adorem Jesus, não sigam Jesus, não. A ideia, a tradução às vezes não ajuda muito, mas a ideia é que eles negam Jesus como soberano, como Senhor. Essa é a ideia. Jesus não é o soberano e o Senhor da vida deles. Eles negam o senhorio de Cristo. Qual a ideia aqui? Não é que eles fazem isso também abertamente com palavras. Não é que eles chegam assim, irmãos, deixa eu pregar hoje, a mensagem que eu vou pregar hoje é Jesus não é o Senhor. Não, eles não fazem isso. Alguns podem até fazer, né? Mas a maioria não vai fazer isso. Na vida prática deles, eles vivem como se Jesus não fosse Senhor. O que significa dizer que Jesus é Senhor da minha vida? Significa que eu não me governo mais. Eu não sou mais o dono de mim mesmo. Ele é o dono. Ele é o meu Senhor. Eu vivo para agradar a Ele, para fazer a vontade dEle. O que o Senhor quer. Pronto. Esses homens, eles negam o senhorio de Jesus pelo modo como eles vivem. O modo como eles vivem mostra que eles são senhores de si mesmos. Eles vivem do jeito que eles querem, não do jeito que Deus quer. E eles influenciam outros a irem pelo mesmo caminho. E se você questionar esses homens, vão dizer assim, mas Jesus está no meu coração. Eu tenho Jesus aqui no meu coração. Pois é. Jesus ficou trancado só no coração. Ele só manda no coração. E no resto da sua vida ele não manda em nada. Porque você vive como um ímpio que nunca conheceu Jesus. Essa é a realidade desses falsos mestres. É isso que eles estão ensinando. Eles fazem o que dá na telha deles, o que eles querem fazer, e não o que Jesus diz que eles têm que fazer. E aí, por fim, a terceira característica que Judas vai apresentar sobre esses homens é que eles já estão condenados. Condenados. Olha aí no verso 4 novamente. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo. Há muito tempo. Sentenciada, literalmente a palavra escrita. Condenação desses já estava determinada há muito tempo. Sabe, quando esses falsos mestres começaram a se infiltrar na igreja, Deus não foi pego de surpresa. Deus não estava lá no céu, deixa eu ver o que está acontecendo. Mas entraram ali uns homens ali, estão ensinando um negócio estranho. Ai eu, nunca imaginei que isso poderia acontecer, né? Não, Deus não teve esse susto. A condenação desses homens já estava sentenciada há muito tempo. Há muito tempo. Como eu falei para vocês, o próprio Jesus falou sobre esses falsos mestres. Deus não é pego de surpresa, mas alertou contra esses falsos mestres. Agora no verso 5, ele diz o seguinte: embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, eu quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito. Só um detalhe aqui. Aqui na minha versão diz assim, embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso. Mas literalmente, talvez você tenha uma outra versão, ele vai dizer assim, olha, eu quero só lembrar vocês uma coisa. Embora que vocês já tenham recebido de uma vez por todas tudo isso. Literalmente seria isso. Qual é a ideia? É que ele estaria dizendo para esses irmãos o seguinte: eu vou dizer para vocês, eu vou lembrar umas coisas para vocês dos falsos mestres, e não é que eu estou achando que vocês não conheçam o Evangelho, não. Vocês conhecem o Evangelho. Lembra, de uma vez por todas, aparece a palavrinha? Ela apareceu no verso 3 também, quando ele disse o quê? A fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé que foi entregue aos santos é o quê? A revelação do Senhor, acerca do que nós precisávamos saber para a nossa salvação. O centro dessa revelação está o quê? A mensagem do Evangelho, a boa notícia. O que é o Evangelho? Cristo morreu no nosso lugar, pelos nossos pecados. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, caminhando longe dele. Não tinha nada que a gente pudesse fazer para salvar a nós mesmos. Deus mesmo resolveu o nosso problema. Ele deu o Filho dele para morrer numa cruz, no nosso lugar. E o Filho dele depois ressuscitou como uma garantia de que o Pai aceitou o pagamento. E de que aqueles que colocam a fé nele estarão para sempre com ele. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia do Evangelho. Então, os irmãos aqui já sabiam disso.
Só que a gente tende a se esquecer, irmãos. Muitas coisas. Começam a vir as ideias, começam a vir os problemas, e a gente tem uma tendência tão grande de nos esquecermos do centro da mensagem. E de não aplicarmos essa mensagem na nossa vida. Então, por isso, Judas está dizendo, eu quero lembrar para vocês uma coisinha aqui. E ele vai dar 3 exemplos históricos do tipo de gente que já tinha sido condenada lá no Antigo Testamento. Isso era uma prova de que esses falsos mestres também seriam condenados do mesmo jeito. Porque estavam fazendo exatamente a mesma coisa. Quais são os exemplos que ele vai dar? No verso 5 ele vai dizer, primeiro exemplo, o exemplo de Israel. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Qual a ideia aqui? Ele disse, olha, um dia Deus revelou sua graça, sua bondade, seu favor para um povo. O seu povo estava escravo lá no Egito. Ele foi lá e tirou com mão poderosa, com feitos poderosos, aquele povo do Egito. Ele mostrou bondade para esse povo. Mas sabe o que aconteceu? Aquela mesma geração que saiu do Egito foi condenada por Deus. Por quê? Porque eles não creram. Porque eles não creram. Aqui pode haver uma referência exatamente àquele momento do relatório de Josué e Caleb. Ele envia os espias para verem a terra que Deus tinha prometido, eu vou dar. Deus já tinha mostrado o seu poder, já tinha mandado as pragas, tinha aberto o mar, tinha feito o exército de Faraó, a maior superpotência daquela época, ser destruída na frente do seu povo. E Deus disse, tem uma terra ali que eu vou dar. Agora vão lá olhar para a terra que eu vou dar para vocês. Quando chegou lá, Josué e Caleb voltaram encantados. Rapaz, um negócio lá, as frutas que tem lá, se você ver, um negócio desse tamanho aqui, um negócio maravilhoso demais. Bora entrar que eu estou doido para entrar logo, para começar a comer essas comidas aí. Né? Só que os outros espias voltaram com outra ideia. Disse, não, mas o povo de lá é grande demais. Mas na frente dele, olha como os caras eram exagerados, na frente dele nós somos igual o gafanhoto. Isso é bem miudinho. Né? E aí Josué e Caleb dizem assim, gente, vocês têm que confiar em Deus. Deus já tinha dado prova suficiente, que ele tinha poder para dar aquela terra para ele. Vamos entrar, o nosso Deus, ele vai dar essa terra para nós. Sabe o que foi que os outros, junto com o povo daquela geração, que viu tudo, sabe o que eles fizeram? Gente, começa a pegar umas pedras aí, vamos logo apedrejar esse Josué e esse Caleb, né? Vamos calar logo eles. Tá a pedra dentro da boca deles, né? Apedrejar eles. E por isso o que Deus fez? Deus tirou, ele disse, pois vocês não vão entrar na terra. Vocês vão ficar rodando aí nesse deserto 40 anos, até o último de vocês morrerem. A outra geração dos filhos de vocês é que vão entrar. E só vão entrar porque Moisés intercedeu por eles. Então, qual é a ideia aqui? Os falsos mestres, eles estavam apontando para coisas externas, para querer mostrar o quê? Que eles eram pessoas que tinham recebido o favor, a graça, a bênção de Deus. Olha, nós somos pregadores, nós somos reconhecidos pela igreja fulano de tal que nos enviou. Olha os números, olha quantas pessoas se converteram no nosso ministério. Somos batizados, a gente é da igreja. E o que Judas está dizendo aqui? Olha, teve um povo, que era o povo de Deus, povo para quem Deus tinha feito promessa, que Deus mostrou livramento para esse povo, graça, bondade, e esse mesmo povo ele condenou. Então as marcas externas, elas não vão salvar vocês não. Vocês estão achando que só porque um dia vocês levantaram a mão numa igreja, só porque um dia você se batizou, que aquilo ali garantiu alguma coisa para você? A marca de que você é crente de verdade, que você é povo de Deus de verdade, que você foi alcançado por Deus de verdade, é uma vida transformada de fé. Não é um ato externo que você fez, não. Mesmo povo que tinha sido libertado, esse mesmo povo foi destruído pelo Senhor ali naquele deserto. Assim também seria com esses falsos mestres. Esses mesmos falsos mestres que um dia começaram a ir para a igreja, mas que agora estavam tentando desviar o povo da igreja e viver de uma maneira ímpia, esses mesmos falsos mestres receberiam a condenação de Deus. Outra coisa aqui, o outro exemplo que ele vai dar, aí no verso 6, ele diz assim, e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Ele vai dar o exemplo agora dos anjos que caíram, os anjos caídos. Qual a ideia aqui?
Ele está dizendo, basicamente para nós, literalmente a ideia é a seguinte: esses anjos, eles não mantiveram a sua posição diante de Deus, o seu lugar diante de Deus. Eles se rebelaram contra Deus para fazer o que eles queriam e deixaram a sua posição diante de Deus. Então Deus respondeu a isso como? Vocês não mantiveram o seu lugar junto de mim? Pois então eu vou manter, a mesma palavra, eu vou manter vocês longe de mim. E eu vou manter vocês aí agora em trevas. Vocês tinham a presença, o acesso à luz do Senhor, à glória do Senhor. Descobriam o rosto diante do Senhor. Agora eu vou manter vocês em trevas e a condenação de vocês é certa. Vocês estão sendo preparados para as correntes eternas, para a destruição eterna, para o grande dia. Essa é literalmente a ideia aqui. Às vezes a tradução não ajuda muito também, mas a ideia é essa daqui. Alguns acham que Judas aqui ele está citando um livro da literatura judaica, que era popular naqueles dias, mas que não era considerado como palavra de Deus pelos judeus, que era um livro chamado de 1 Enoque. Okay? Isso é comum, né? Hoje a gente tem, por exemplo, se você for na minha casa, tem minha biblioteca, ela tem um bocado de livro que não é palavra de Deus, mas que são muito úteis para mim, né? Que explicam algumas coisas da palavra de Deus. Às vezes não vou concordar com um ou com outro ponto. A mesma coisa era na literatura judaica. Eles tinham a Bíblia, a palavra de Deus, e eles tinham outros livros que eles achavam úteis, mas que não consideravam como palavra de Deus. Entre eles estava 1 Enoque. E Judas, de fato, vai citar 1 Enoque aqui na sua carta mais adiante, com clareza mesmo, vai dizer o nome, né? 1 Enoque. Então, alguns acham que aqui ele está se referindo a 1 Enoque. E lá em 1 Enoque, como é que foi que os anjos não deixaram a sua posição? Ou melhor, como é que eles deixaram a sua posição diante de Deus? No livro de 1 Enoque, ele vai dizer que, na verdade, é porque eles se encantaram pelas filhas dos homens, pelas mulheres. Então, eles saíram da presença de Deus para ter relação com essas mulheres e viver com essas mulheres. Então, essa seria a ideia. Estaria ligado aqui à desobediência dos anjos também a uma questão de pecado sexual. Eu não acho aqui que o texto é claro sobre isso, então não vou seguir nesse caminho. O meu ponto aqui, eu acho que é essa a ênfase do texto, é apenas a seguinte: os anjos quiseram viver do jeito deles. E Deus então entregou eles para viver do jeito deles. E entregou eles para uma condenação. Deus não poupou esses anjos. Da mesma forma, os falsos mestres queriam viver do jeito deles mesmos. Não queriam se submeter a Deus, pois Deus também os entregaria a mesma condenação. Se ele não poupou os anjos, ele não vai poupar também os falsos mestres. Essa é a ideia aqui. E o terceiro exemplo que ele vai dar é o exemplo de Sodoma e Gomorra. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, eles servem de exemplo. Todos sabem, né? A história de Sodoma e Gomorra lá. Os anjos que Deus enviou para aquela cidade, para destruir aquela cidade. E como o povo daquela cidade não percebendo que era anjo, pensando que eram pessoas quaisquer, eles queriam violentar aqueles anjos. A gente sabe como Ló, enquanto andava por aquela cidade, o justo Ló angustiava a sua alma presenciando o que acontecia naquela cidade. Essa era uma cidade próspera. Uma cidade que tinha prosperidade material, né? Tudo funcionava, tudo se expandia, mas que achava que aquilo lhe dava o direito de viver de qualquer jeito, de se entregar ao seu pecado, de se entregar às suas paixões. Esse não era o único pecado de Sodoma e Gomorra. A Bíblia vai falar do orgulho que eles possuíam, a Bíblia vai falar de como eles não tratavam com justiça outras pessoas. Porém, há uma ênfase muito grande nesse pecado da imoralidade sexual. Aqui, literalmente no texto, eles iam após outra carne, uma carne diferente. A ideia os homens deveriam buscar se relacionar com as mulheres, mas eles iam atrás de outra carne. Né? Eles iam atrás de outros homens, ou mulheres atrás de outras mulheres. Aqui, claramente, uma referência à homossexualidade. Mas o ponto que ele quer destacar é o caminho de imoralidade. Os falsos mestres queriam trilhar um caminho de imoralidade, não é? Eles queriam seguir a imoralidade dos seus próprios corações. Pronto. Pois o que Judas está dizendo aqui é o seguinte: sabe Sodoma e Gomorra? O juízo deles, o fogo eterno que veio sobre eles, vai ser o testemunho, é o mesmo que vai cair sobre esses falsos mestres. O que a gente aprende com tudo isso daqui, meus irmãos? Quero destacar apenas
duas coisas aqui para vocês. Primeira, como é que eu posso me proteger desses falsos mestres? Como eu posso me proteger? A Bíblia já deixou aqui para nós. O Senhor, na verdade, já deixou aqui para nós a sua palavra, a Bíblia, as Escrituras. É conhecendo a palavra de Deus. É estudando a palavra de Deus. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você se torna imune às investidas dos falsos mestres. As falsas doutrinas que eles ensinam. Algumas pessoas acham que o estudo da teologia é só para quem quer ser pastor, para quem quer ser isso, aquilo, outro. Não. Estudar a teologia é estudar o que Deus revelou dele mesmo. É isso que é a ideia de teologia. E isso é para todo crente. Todos nós temos que conhecer o que Deus revelou sobre si mesmo. No dia que Ele quis dar um presente para a humanidade, para direcionar as nossas vidas, Ele deu um livro. E Ele espera que a gente leia esse livro. E que a gente conheça esse livro. Para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Para não cairmos nas mãos dos falsos mestres. Os falsos mestres, irmãos, eles são muito carismáticos. Como eu falei, são gente boa. Eles entram sem ninguém perceber, mas as motivações deles são terríveis. E eles levam para caminhos terríveis. E a maneira de você se sair disso, de você se tornar imune a isso, é conhecendo a palavra do Senhor. Agora, uma outra coisa que nós aprendemos aqui é: notem para onde é que esses falsos mestres estão caminhando e para onde é que eles estão arrastando as pessoas. Condenação. Os 3 exemplos que foram dados aqui mostram condenação. E antes de mostrar esses exemplos históricos, a gente já tinha visto Judas dizendo o quê? A condenação deles já estava escrita, há muito tempo. Há muito tempo. É para lá que eles caminham. E quem vai com eles está caminhando para o mesmo lugar, para a condenação. É por isso que Judas aqui nos chama a lutar contra esses falsos mestres. Porque aqui, irmãos, não é uma discordância por besteira, por bobagem. Não, nós estamos discordando aqui sobre esse pontinho aqui de quantas penas tem na asa de um anjo. Não é isso aqui. Aqui é questão de vida e morte. Eles estão levando pessoas para longe de Deus, fazendo essas pessoas acreditarem que está tudo bem, de que não há problema nenhum, de que elas podem continuar naquele caminho, e aquilo vai dar em destruição, destruição deles, destruição dos outros. Por isso a gente tem que lutar, porque a gente está lutando para segurar essas pessoas, para impedir essas pessoas de caírem de cara nesse abismo terrível e eterno para onde os falsos mestres estão indo. E a única maneira que a gente tem como fazer isso é pregando o Evangelho com clareza e também denunciando o falso ensino quando ele se apresenta. Denunciando os falsos mestres quando eles ameaçam o nosso povo. Que nós possamos ouvir aqui o convite de Judas e nos capacitar cada vez mais para conhecer a palavra de Deus, a fim de que possamos ser instrumentos úteis nas mãos de Deus para combater os falsos mestres e os falsos ensinos quando for necessário. Vamos orar nesse momento?